Bem, já estamos aqui quase finalizando, né? O capítulo um que trata sobre os conceitos introdutórios. É, Vou trazer aqui alguns assuntos ainda em relação ao balanço que merecem a atenção de vocês, porque a gente vai usar bastante aqui na análise fundamentalista, né? No vídeo passado eu estava falando aqui desse balanço patrimonial, três grandes grupos, né? O grupo da direita, na verdade, eu posso dividir em dois subgrupos, que seriam o passivo e o patrimônio líquido. Lembrando, o lado direito do balanço é o lado da origem dos recursos financeiros que você vai utilizar para adquirir os ativos do lado esquerdo do balanço e assim tocar o seu negócio. No lado direito, assim como no lado esquerdo também, a gente costuma não, a legislação societária divide, né, subdivide o passivo e o ativo de acordo com o prazo de vencimento ou da obrigação ou do direito, no caso do lado esquerdo, né, sendo o ativo. Não sei se alguém aqui lembra, mas em algum momento lá atrás eu disse que um balanço nada mais é que uma fotografia do conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa, né? As obrigações são tudo aquilo que está no lado direito do balanço, passivo e patrimônio líquido são obrigações, bens e direitos estão no ativo. Bens seriam aqui o imobilizado, né? Pode ser considerado um bem. O dinheiro em espécie pode ser considerado um bem. O estoque pode ser considerado um bem. Como direito eu tenho saldo em conta corrente, saldo em fundos de investimento, né? Aplicações financeiras, contas a receber de clientes, tributos a recuperar aqui é um direito, o ativo intangível. Em algumas situações você pode considerar um direito, dependendo do que a gente esteja falando, né? Ou pode ser um bem também, no caso de uma marca, por exemplo. Ou o direito de uso de uma marca aí já passa a ser direito. Bom, fato é, lado esquerdo do balanço, bens e direitos. Lado direito do balanço, obrigações. Bom, além dessa subdivisão, as minhas obrigações e os meus direitos têm vencimento, né? Então, por exemplo, contas a receber, muito provavelmente, se eu tiver uma empresa na área do varejo, eu não vou ter cliente para me pagar com mais de 60 dias, né? Se ele tiver atrasado há mais do que um ano, provavelmente ele não vai mais me pagar, né? Então, praticamente, o contas a receber todo estaria no curto prazo, né? Até 12 meses. Anota isso. O que é circulante ou curto prazo, né? Antigamente se chamava de curto prazo na contabilidade, hoje em dia a gente chama de circulante. No ativo circulante você coloca todo o direito que vence em até 12 meses da data de publicação do balanço, da data de fechamento do balanço. Balanço fechado 31 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro de 2020, tudo que for direito você coloca no contas a receber do circulante. Se você for uma empresa, sei lá, uma construtora, né, que vende apartamentos em 60 meses, por exemplo, se for o caso, né, se você for encarteirar, você vai ter um contas a receber no não circulante, né, que é o longo prazo. Então você vai ter aqui embaixo, espera aí, meu filho. Você vai ter aqui embaixo contas a receber não circulante. Bom, essa janela de 12 meses é uma janela móvel. Muita gente erra isso. Significa dizer o seguinte: se você fizer um balancete no dia 31 de março de 2020, 3 meses depois dessa data aqui, a janela de 12 meses vai se deslocar 3 meses à frente. Ou seja,
tudo que vencer entre 31 de março de 2020 e 31 de março de 2021 estará no circulante. Percebe? Então significa dizer o seguinte, que se eu estou fazendo fechamento de balancetes, só a nomenclatura, balanço é final de ano, balancetes são ao longo dos meses durante o ano. Todo mês eu fecho um balancete, ou seja, todo mês a janela móvel de 12 meses se desloca um mês à frente. Sempre será assim. Significa dizer que se, por exemplo, você tem uma dívida de 60 meses, os 12 meses vencendo, você coloca no circulante, e os outros 60 menos 12, 48 meses, né? Os outros 48 meses você deixa no não circulante, que é o longo prazo. Passou um mês, você pagou a dívida, um mês de prestação, aí você vai ter agora 12 meses de prestação, só que no longo prazo você não vai ter mais 48 meses para pagar, você vai ter 47 meses. Percebe? Então você vai ficar durante esse período todo da dívida até chegar no último ano em que você não vai ter nada no longo prazo e o curto prazo vai diminuindo, 12 meses, 11 meses, 10 meses e por aí vai. Entende? Então essa ideia de separar entre curto e longo prazo é importante a gente ter esse conhecimento para poder fazer essa movimentação aí à medida que a gente for fazendo, por exemplo, uma análise fundamentalista de uma empresa, acompanhar uma empresa ao longo dos trimestres. As empresas listadas em bolsa, elas divulgam informações trimestrais, então você vai ter balancetes a cada trimestre. Então você vai fazendo essa rolagem, né, de todo o acompanhamento aqui de curto e longo prazo. Bom, aqui eu só mostro para vocês, né, grandes caixas aqui, porque eu, na verdade, eu vou querer quebrar aqui no passivo circulante e no ativo circulante, eu vou querer tirar o caixa, e do passivo eu vou separar o que é dívida e o que é basicamente contas a pagar normal. Que aí eu vou criar um conceito de capital de giro líquido, subtraindo aqui para a esquerda, depois vocês vão ver como é que eu vou fazer. Eu vou transformar o balanço contábil num balanço gerencial para a gente fazer as nossas avaliações. Vocês vão ver lá na frente, tá bom? Eu acho que já deve ter até ultrapassado o nosso tempo. Não, a gente ainda tem um tempinho. Mais importante aqui também para falar, a quantidade de dinheiro investido em ativos é igual à quantidade captada via financiamentos e aporte de capital dos sócios, já falamos isso. O conceito de circulante já falamos, menor do que um ano ou 12 meses. Janela móvel, coloca aí do lado, tá? Janela é móvel. Ativos, decisões sobre quais ativos investir referem-se ao conceito de gasto de capital. É só para equalizar o... no inglês a gente chama de capital budgeting. Capital budgeting. Orçamento de capital, né? Em alguns livros. E decisão sobre como se financiar é conceito de estrutura de capital. Tá, isso aqui é para alinhar a conceituação, tá? Para quem for usar algum livro, principalmente do Ross, que é usado como referência para a prova do CNPI, eles têm lá as três... tá aqui na frente, deixa eu ver se eu botei aqui. Tá aqui. Preocupações na rotina de qualquer executivo ou empresário. Como captar os recursos, se é por meio de emissão de dívida ou de ações, mais conhecida como equity. Prazo, no caso da dívida. Qual o custo, no caso da dívida. Onde eu vou aplicar esses recursos, ou seja, a origem dos recursos do lado direito e a aplicação dos recursos do lado esquerdo. A decisão sobre quais ativos adquirir é a decisão que a gente chama de... Lá eu chamei de capital... Como é? Gasto de capital, né? A melhor tradução não é capital budgeting, não. É capital expenditures. Porque aqui eu estou usando capex. Tá vendo? Do inglês, gastos de capital. Capital expenditures. Está aqui embaixo. Ó.
CAPEX, muito usado nas empresas. CAPEX é o total de dinheiro que você vai investir. Você pode falar, eu tenho um CAPEX anual de tantos milhões, ou seja, eu estou fazendo aqueles investimentos no meu ativo, ou para manter o ativo do tamanho suficiente para garantir o fluxo de caixa operacional atual, de forma perene e saudável, ou um CAPEX adicional para aumentar a minha capacidade de produção e aumentar o meu fluxo de caixa operacional ao longo dos anos. Né? Então, o CAPEX, dependendo do volume de CAPEX anual, você pode estar simplesmente mantendo a empresa no status quo, ou você está incrementando o CAPEX e a empresa está aumentando a sua base de ativos, né? Para poder gerar mais caixa, faturar mais, né? Ganhar mais dinheiro. Bom, então a primeira decisão, captação de recursos. Segunda, CAPEX. Terceira, já mais no curto prazo, é uma espécie de expenditure, só que é expenditures no curto prazo, né? É o capital de giro líquido. O que é o capital de giro líquido? Né? É o ativo circulante menos o passivo circulante. Essa é a definição oficial da contabilidade. Nós, em finanças, não gostamos de deixar o caixa no ativo circulante. Porque a gente entende o seguinte: ninguém vai manter dívida e caixa ao mesmo tempo no longo prazo. No longo prazo, você tem que o caixa naturalmente vai tender a zero. Nunca vai ser zero, a gente sabe, mas é uma ineficiência do negócio manter qualquer valor no caixa. Porque a rentabilidade, dado que você não vai fazer loucura com o dinheiro da empresa, como por exemplo investir em opções, né? O caixa da empresa tem que ser investido em instrumentos de altíssima liquidez e baixíssimo risco. Traduzindo, inevitavelmente, títulos com baixíssima rentabilidade. Dado que é baixíssima rentabilidade, é melhor você pegar o excesso de dinheiro sobrando no caixa e devolver para o acionista sob a forma de dividendo. Ele fará melhor uso do dinheiro. Se você pega dinheiro do acionista, não mantenha no seu caixa, a não ser que você estrategicamente vislumbre uma situação de aquisição em que o dinheiro no caixa vai facilitar a negociação de preço, né? O ideal é que você mantenha o menor nível de caixa possível, porque o custo de oportunidade do dinheiro é elevado, é o dinheiro do acionista aí, tá? E vocês vão ver como é elevado o custo de oportunidade do acionista. Num mercado eficiente como o mercado americano, né? Bom, algumas situações a gente tira o caixa do ativo circulante e subtrai a dívida bruta, usando o conceito de dívida líquida, ou seja, qualquer excesso de caixa, eu posso lá e quitar as dívidas mais caras da companhia. Né? Mas lá na frente a gente vai usar aí. O que é essa história do capital de giro líquido? Bom, resumindo, já que eu vou tirar o caixa dessa história, eu estou querendo confrontar o nível de contas a receber com o estoque, essas duas contas de ativo, e comparar essas duas contas com a minha conta lá do passivo circulante, que sobrou lá sozinha porque eu tirei a dívida de curto e longo prazo e criei uma linha chamada endividamento. Nessa situação, né, o que sobrou lá foi a conta fornecedores, contas a pagar. Então eu quero simplesmente confrontar contas a receber mais estoques com contas a pagar. Né? Se essa diferença ela é positiva, significa dizer que eu estou dando mais prazo para clientes de forma genérica, né? Dado que o prazo de estoque costuma ser reduzido em situações de empresas de varejo. E o meu fornecedor está me cobrando valores com prazo menor, né? Então eu estou aí tendo que investir em capital de giro. Vocês vão entender isso lá na frente. Capital de giro líquido. Bom, traduzindo, decisões de financiamento, de investimento e de gestão de curto prazo. Isso aqui você tem que ver todos os dias, tá? Se você fosse tornar um CFO, uma CFO, um tesoureiro, um gerente de planejamento, você vai ter que ficar olhando isso aqui. Decisões de financiamento, eu vou emitir título, ações
Eu vou falar dos híbridos, só um instante. Os híbridos são os títulos perpétuos. Eles têm cara de. Eles têm um nome de dívida, né? Mas é uma dívida que nunca é resgatada, né? O primeiro título que se tem notícia com essa característica são os consols, que o governo inglês emitiu para financiar os gastos com a guerra. Agora eu não lembro se foi a primeira ou a segunda. Os chamados consols. E esse título é de renda fixa, promete pagamento de cupom, né, de juros periódicos, só que ele nunca vence. O principal nunca é devolvido para o credor. Então, por isso que tem essa característica, pelo fato de ser perpétuo, é uma característica das ações. Né? Por isso que a gente chama de híbrido. Ah, bom, decisão de financiamento tomada, recurso captado, agora é investir no CAPEX e investir no Cagiro. Né? Bom, vamos parar por aqui. A gente continua no próximo vídeo.